graça e paz. Essa é a nossa quarta aula e nós vamos estar falando o que é o Evangelho. É importante que você pegue a sua caneta, pegue o seu caderno e faça anotações para que memorize melhor, para que aprenda mais, para que possa fixar melhor as informações que nós estamos tratando aqui nestas mensagens que são enviadas para você que está aí cada vez mais aprendendo a respeito da palavra de Deus. É muito importante termos uma compreensão de qual é a mensagem essencial da fé cristã. O nome que damos para esta mensagem é Evangelho. E é importante você ter em mente esta verdade, porque ela trata de boas novas de salvação. Essa mensagem, ela resume de certa forma todo o conteúdo das Escrituras Sagradas e ela apresenta o projeto de Deus para as nossas vidas. Sabemos que na criação, Deus criou o homem para adorá-lo. Inclusive, a nossa confissão de fé, o nosso catecismo maior, vai mostrar isso claramente. No nosso catecismo, a primeira pergunta é: para qual fim Deus criou o homem? E a resposta: para adorá-lo e glorificá-lo para sempre. E é importante que isso seja conhecido de cada um de nós para sabermos que o propósito da nossa vida é estar junto daquele que nos criou. Eu me lembro de um filme que eu assisti que dizia o seguinte, que quando nós temos a ciência, o conhecimento de quem é o nosso Deus, a quem nós pertencemos, a nossa perspectiva mudará. A nossa identidade, ela tem que estar naquele que nos criou, no nosso Deus. E é importante entendermos também que a humanidade, os homens nunca encontrarão descanso enquanto não descansar no Senhor Deus, no seu Criador. Ele nos amou antes mesmo de criar o mundo. Se nós lermos o que encontramos em Efésios, no primeiro capítulo, no verso 4, está escrito lá dizendo o seguinte, que ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E isso mostra o amor de Deus para conosco. Ele nos criou para sermos seus amigos íntimos, para andarmos com ele, vivermos para a sua glória, para todo sempre, de eternidade em eternidade. Agora é interessante, Deus criou o homem para este fim, mas algo inesperado para nós homens, vamos dizer assim, aconteceu, o pecado. Por quê? Porque nossos primeiros pais, Adão e Eva, quebraram a aliança com o Senhor, uma aliança de amor, uma aliança de amizade com Deus, conhecida como pacto de obras. Deus falou para eles que não deveriam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Mas eles desobedeceram a Deus. Eles fizeram como se estivessem pedindo divórcio de Deus, no sentido de que romperam com o Senhor para andar conforme os desígnios, os desejos do seu coração. E por consequência, todos nós também, hoje, vivemos independentes de Deus. Queremos andar de acordo com as vontades do nosso coração. Caminhamos com as nossas próprias pernas. Somos pecadores, somos rebelados para com aquele que nos criou. Quando nós pecamos, é como se estivéssemos dizendo para Deus: eu posso viver sem o Senhor. É por isso que há sofrimento, há frustração, há traição, há mentira, há engano. E o pior, a morte. Por causa do pecado, nosso destino é a morte. O salário do pecado é a morte. Sendo que quando o homem deixou de ouvir a Deus, ele ouviu a serpente. E lá na carta aos Romanos vai dizer que amou mais a criatura do que o Criador. E assim, meus irmãos, caímos. Entretanto, é maravilhoso quando nós olhamos para a obra do Senhor. E nós temos
também nas Escrituras a apresentação do resgate. Deus não nos criou para sermos destruídos. Por isso, Ele tinha um plano desde a eternidade. Ele tinha um plano de perdoar nossos pecados, pagar a nossa dívida e nos livrar da condenação futura, da morte. Deus é o Senhor da história, e na história de Deus, Ele adentrou no tempo e se fez homem para que, como homem, justificasse o homem dos seus próprios pecados. Como prova de seu amor por nós, Jesus viveu uma vida perfeita. Jesus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que ganhou melhor e maior nome sobre todos os nomes. Então ele viveu uma vida perfeita e por isso o salário da sua vida é a vida eterna. E é interessante quando olhamos para isso, porque Deus o levou até a cruz para receber o nosso salário de morte. Na cruz, então, ocorre algo chamado de substituição, ou um ato substitutivo de Deus. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, tomou sobre si a culpa que estava sobre nós e pela sua justiça nós fomos justificados, pois a sua justiça se fez justiça nossa. E nisso nós vemos quão grande amor nos amou o Senhor, pois que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que plano maravilhoso para nos salvar. Jesus Cristo morreu na cruz há 2000 anos atrás. E Ele é a verdadeira carta de amor de Deus em resposta ao divórcio que nós entregamos a Ele. Quando o homem no Éden resolveu obedecer mais a criatura do que a lei, do que o próprio Deus. Através da obediência do nosso Senhor Jesus, nós recebemos nova vida. É importante entendermos, conforme acabamos de comemorar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Jesus, ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E isso significa que Deus quer escrever uma nova história conosco. É possível viver de maneira radicalmente diferente da qual vivemos hoje. Agora é possível deixar Jesus mudar dia após dia as nossas vidas e nos tomar e nos tornar parecidos com o que Ele é. Para isso, precisamos fazer duas coisas importantes. A primeira, arrepender dos nossos pecados e concordar o quanto somos pecadores. Quando nós nos batizamos, nós estamos testificando justamente isso. Estamos falando para o mundo, através deste ato, que nós cremos em Jesus Cristo, arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos a Ele para vivermos uma nova vida. Uma vida proporcionada por Ele para conosco na cruz, quando Ele morreu e ressuscitou para nos reconciliar com o nosso Deus através da justificação proporcionada por Ele. A segunda coisa que nós precisamos entender precisamos crer com todo o nosso coração que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Acredite, o seu passado foi cancelado na cruz e é hora de viver em novidade de vida. Todos os pecados, tudo quanto fizemos antes, estamos fazendo, todos os pecados que cometemos foram perdoados em Cristo Jesus, de maneira que nós fomos aceitos diante do Pai. E por isso recebemos em Cristo Jesus a vida eterna. É interessante que não apenas Ele nos devolve agora uma nova vida, como também nele Deus preparou para nós a eternidade. Nela, com Deus, seremos aquilo que Ele projetou desde sempre, para sermos seus amigos íntimos. Estaremos juntos para sempre com Deus e nunca mais
nos preocuparemos com as nossas dores, doenças, injustiças, sofrimentos e até mesmo a morte. Porém, uma coisa é verdade: aqueles que estão em Cristo Jesus foram chamados da morte para a vida. Mas aqueles que continuam em rebelião contra Deus serão condenados para sempre à morte, longe da alegria e do amor de Deus. Nós, porém, os que cremos, temos a maravilhosa esperança de vivermos com Deus eternamente em perfeita alegria. Que Deus lhe abençoe e logo nos encontraremos na nossa aula de número 5.